Eclesiastes 1, 12 em diante. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, estamos diante de um livro diferente nas tuas escrituras, mas inspirada, assim cremos, pelo teu mesmo Espírito Santo. Que tenhamos sabedoria para entender este livro que aqui está colocado, tirar conclusões corretas, espalhar de uma maneira correta o que está aqui escrito, que é nossa obrigação, falar, espalhar, ensinar, divulgar a tua palavra. E viver a tua palavra. Aplicar amanhã, depois da manhã, todos os dias, as lições aqui contidas para o nosso próprio bem, o bem das pessoas ao nosso redor, o bem de todos. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entender que a vida embaixo do sol, como Salomão percebeu, é sem sentido à parte de ti. Que possamos entender isto muito bem, mesmo nós já crentes, que entendemos, sabemos, mas às vezes vivemos como se não fosse assim, desta forma. Então nos orienta e toca corações para a salvação em Cristo, se assim for a tua vontade. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então eu falei na última pregação, que Salomão não se conforma com tanta nulidade nas coisas aqui nesta terra. Acha que não estava, talvez, nem entendendo bem, resolve mergulhar fundo no assunto para ver se descobriria alguma coisa que mudasse esse quadro desolador, e que ao menos compreendesse um pouco mais as coisas debaixo do sol. Ele descreve um processo de pesquisa, um processo de busca. Ele já tinha passado por esse processo. O livro é exatamente a divulgação, a publicação desse processo. Não é que ele estava experimentando ao longo, enquanto escrevia o livro, não. O livro já relata a experiência pela qual ele passou. Nesse trecho aqui, do 12 ao 18, é uma espécie do resumo do que ele se propunha a fazer, ao mesmo tempo em que ele volta a se identificar, agora com mais detalhes. Pregador e rei de Israel em Jerusalém, já comentamos isso na introdução. E agora uma novidade. Ele fala aqui de uma grandeza enorme, e de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma inteligência absurda,
muito acima dos homens, das pessoas normais. Me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então ele era extraordinariamente culto, muito sagaz para compreender as coisas, devia ter uma memória espetacular, fotográfica, e ele entendia muito das coisas. E ele foi até modesto ao descrever a si próprio, conforme a gente pode ver em 1 Reis. Vamos lá, capítulo 4, vocês vão ver quem era Salomão. 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34. Diz assim, 1 Reis 4. No texto anterior, ainda no capítulo 4, fala da prosperidade, da riqueza, do tamanho, da magnitude dos bens de Salomão, do poder dele e tudo mais. Eu nem vou ler. Eu vou ler o 29, porque fala agora da inteligência dele, que é o nosso assunto. E o dele, em Eclesiastes. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, devia ser conhecido na época, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, certamente os gênios da época. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. O detalhe, em vez de dizer 1.000, né? 1.005. Quando a Bíblia quer ser detalhista, ela é. Discorreu sobre todas as plantas, olha, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Olha os detalhes do conhecimento deste homem. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Como eu disse, ele foi até modesto. Voltando então a Eclesiastes, e ele não fala com arrogância, até onde a gente pode ver, mas com naturalidade. Aliás, ele até, eu vejo até uma certa modéstia, porque um homem com esse padrão de inteligência e de conhecimento, ele se mostra claramente, aqui mostra que esteve muito atordoado em entender as coisas, não via muito sentido nas coisas, e então ele reconhece abertamente que andou bastante perturbado com esse assunto. Vai falar de sabedoria ainda lá na frente, não com muitos elogios à sabedoria humana. Então, ele se autoqualifica aqui. É alguém deste padrão que vai falar. Então, quando ele diz aqui, no versículo 13, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria, ao tamanho desta sabedoria. Tem que entender isto. Não é a sabedoria de uma pessoa qualquer, não, é do número 1 do mundo. E Deus deu ele de presente isso, porque Deus mandou ele escolher qualquer coisa e ele escolheu sabedoria para dirigir o povo, e Deus então ficou muito, muito satisfeito com essa resposta, essa atitude de Salomão. Eu não vou ler aqui, mas então ele disse, pois agora eu vou lhe fazer. Se não pediu sabedoria, pois agora eu vou lhe dar mais do que a qualquer um. Essa é a história bíblica. Então, quem está falando aqui é alguém que merece ser ouvido. Ele descreve 3 vezes a atividade a que ele se propôs. 2 vezes ele falou a expressão, apliquei o coração, no versículo 13 e no versículo 17. E no versículo 14 ele disse, atentei para. Ou seja, 3 vezes ele fala
deste alvo que ele tinha aqui. Ele dirigiu toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento para um alvo, um objetivo. Qual? Esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Versículo 13 e versículo 14, que é quase uma repetição. Às vezes ele repete as coisas com palavras bem parecidas, outras nem tanto. Mas ele repete, eu já falei isso na introdução também. Então ele se concentrou para esquadrinhar, investigar e se informar, compreender com sabedoria tudo o que se sucedia, que acontecia por aqui. Entender a vida. Em outras palavras, entender o mundo, o universo, o funcionamento e a vida humana aqui. Entender. Chegou a 4 conclusões. Primeira, já começa logo dizendo: querer descobrir as coisas é um trabalho enfadonho que Deus impôs aos filhos dos homens para nele os afligir. Versículo 13, a segunda parte. Primeira vez, e anotem isso se quiserem, importante isso no nosso estudo, primeira vez que surge o nome de Deus. Aqui. Quando ele diz que foi um trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Então, ele falou em Deus, lembra que eu comentei que a proposta dele era não falar em Deus, não que ele dissesse isso claramente, mas ele disse que queria analisar as coisas embaixo do sol ou do céu, ele usou as duas expressões, aqui, só raciocinando com as coisas daqui, ou seja, sem lançar mão de algo além daqui, da existência de um Criador, da mente desse Criador, vamos ver por aqui só, era a proposta dele, mas ele não aguentava, e às vezes ele se traía e falava em Deus, já começou aqui, ainda no capítulo 1, já está falando em Deus, e vai falar ainda algumas vezes, e no final ele encerra belissimamente, concentrando mesmo tudo em Deus, como não poderia deixar de ser, mas às vezes é que aqui ele já colocou o nome de Deus aqui e sai logo, ele fala e não continua a falar de Deus, é o toque que ele dá. Enfadonho aqui é uma palavrinha de 2 letras no hebraico, que eu aprendi do tempo que eu passei uns meses estudando hebraico, não quis dela, que são 2 letrinhas, e é muito usada, RA, transliterando, que significa simplesmente mal, ruim. É a palavra hebraica comum, usada para ruim, coisa que não é boa. Pode ter ainda, o hebraico tem essa característica de uma palavra ter vários significados, e alguns até que nem parecem tanto uns com os outros, é difícil isso. Mas aqui não, aqui consegui anotar aqui, mal, ruim, perverso, dolorido, desagradável. A Nova Versão Internacional diz fardo pesado. O que aqui na nossa versão tem enfadonho trabalho. Nós podemos ficar mesmo com o nome ruim, desagradável, chato, usando uma expressão bem popular nossa. Agora você pode ver o peso do que está escrito aqui. Toda a ciência, toda a filosofia da humanidade é consequência direta da vontade das pessoas de descobrirem o mais possível das coisas na Terra, no céu, na criação, de que as coisas são constituídas, como é que funcionam, os porquês, as explicações, os sentidos, o passado, o presente, o futuro, etc, etc, etc. Toda a ciência e a filosofia
surgiu da vontade de pessoas saberem mais das coisas. Tudo. A filosofia procura explicação para tudo e, coitada, roda, roda, roda e nunca explica nada. Os filósofos, em geral, são pessoas muito confusas. Eu fico pensando se eles entendem o que eles estão dizendo. Quando respondem a uma indagação, surgem mais 10. Discordam muito entre si. Há várias correntes. Pensando na ciência, nós vivemos numa época em que a tecnologia é praticamente idolatrada. E os cientistas têm a última palavra em quase tudo. Qualquer coisa que surge, até moralmente, ou seja de que for, seja de que área for, vão vir aí um PhD, vão vir um perito, um prêmio Nobel, alguma coisa assim. Então, disse. Geralmente, são muito ouvidos. Muito. Aí vem a palavra de Deus e diz que todo o trabalho deles quem? Dos filósofos, dos cientistas de todas as matizes, de todas as áreas do conhecimento que você possa imaginar. Alguém que procura investigar melhor a história, a geografia. Não é só a questão molecular, os átomos, ou a nanotecnologia, ou coisa desse tipo que o mundo não sabe direito e ainda não descobriu bem muitas coisas. A física quântica, que Einstein tanto duvidava e combateu, e parece que não é bem assim, é uma realidade, e ele um gênio numa área, mas noutra área ele não entendeu bem essa questão, e há décadas estão se debatendo isso aí. Então, em todas as áreas que se possa imaginar da investigação humana, chamando isso de ciência, muito generalizando o termo, vem a Bíblia e diz assim: tudo isso é ruim. O que é ruim? É cansativo, desgastante, desagradável. O que? Essa atividade de querer descobrir mais sobre um dente. Um dente, o dedo, uma árvore, um satélite, qualquer coisa. A investigação disto, de mais e mais e mais, é uma atividade a que o homem, sem se cansar, se cansando e ao mesmo tempo sem se cansar, insistentemente procura ir atrás, e procura, e os filósofos vão examinar a vida, e aí ficam rodando muitas vezes em teorias. Aí, séculos depois, surge uma teoria que alguém já tinha apresentado, mas um pouquinho modificada, chama neo não sei o quê. Aí vai. Aí vem a Bíblia e diz assim: tudo isso aí é um trabalho chato, desagradável, ruim, que Deus impôs aos homens. Por que é ruim? Porque as respostas mais profundas, mais básicas, não estão ao alcance do homem. Só isso. Ele pode ir à Lua, como já foi há décadas. Pelo menos a maioria pensa assim. Ele pode tentar ir a Marte, como hoje está. Há uma grande... da parte de alguns bem poderosos no mundo hoje, que estão investindo muito dinheiro, com seriedade, para ir à Lua, a Marte. Vão acabar indo, se Deus permitir. Pode inventar o raio laser, a internet, a inteligência artificial, que hoje está mandando em tudo, até na sua vida e na minha, sem você saber. Mas as respostas mais básicas continuam pendentes. Não tem. Então a dedução é óbvia. A investigação filosófica / científica é algo que não passa de um trabalho muito frustrante. Muito
Frustrante. Mas esse pastor devia estar pregando na Idade Média. Não na época de hoje. Como é que pode ser anticientífico como esse homem aí está sendo? Eu não sou anticientífico, inclusive eu sou engenheiro. Não estou dizendo que a ciência não tem utilidade, nem a Bíblia está dizendo isso, nem que é errado o avanço científico, nem que nós não temos a colher, e como temos frutos bons, positivos, do árduo trabalho da ciência em todas as áreas. Também não quer dizer que não temos colhido terríveis resultados do avanço da ciência. De uma maneira geral, temos também. É tudo misturado, mas não estou aqui dizendo que a Bíblia está destruindo qualquer tipo de atividade científica. Simplesmente o que a Bíblia está dizendo é que as descobertas da ciência nunca terão fim se continuar anos, décadas adentro. E nunca as descobertas científicas vão servir para explicar a essência das coisas. Ponto. Só isso. Pode ir a quantos planetas que quiserem ir, podem descobrir o que quiserem, podem botar um robô para pregar aqui no meu lugar, vão já botar, podem fazer o que quiserem, pode pensar com a maior criatividade que você consiga em termos de desenvolvimento científico e tudo. Mas podemos dizer, sem receio, a ciência nunca vai encontrar a solução para as coisas elementares, básicas, primárias da vida. No máximo, o que a ciência faz é mostrar empiricamente as leis da natureza, descobrir leis que os homens já encontraram prontas. Lei da gravidade, muito bem, que gênio que descobriu. Gênio é quem descobriu, é quem fez, né? Não é isso? Descobrir é fácil. Bom, fácil, tem que ser o Newton daquele ali, um gênio, gênio para o nosso padrão, né? Mas ele descobriu que estava lá 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pronto. E o tempo vai e não sai, aquela lei não sai. É valendo o tempo todo. Se mudar 1 milímetro daquele número, cai prédio, cai avião, não levanta voo, é tudo. É uma desgraça total, absoluta, praticamente imediata, se aquele número alterar um pouquinho. Então, o Newton é gênio, porque descobriu aquele número. Quem criou, quem mantém tudo isso? Então, os homens, eles encontram as coisas prontas, e dali eles vão desenvolvendo a partir de dados básicos que já estão lá. Por isso que é pesquisa, e a expressão muito comum hoje, tentativa e erro, tenho ouvido de médicos isso. Rapaz, por que não passa um remédio para isso aqui e tal? Já me disseram mais de uma vez, pastor, medicina é tentativa e erro. Interessante isso. Medicina é tentativa e erro. Bota aqui, bota ali, experimenta, remédio para um dá certo, para o outro não dá, e vai, aí. E essa luta, e muitas vezes a própria ciência, claro, se engana naquela etapa em que já avançou, porque novas descobertas vão mostrar que não é assim não. Podia parecer que era, mas não era. Era outra coisa. Uma vez meu pai disse que, conversando com um médico velho, colega dele, disse, rapaz, quase tudo que eu aprendi 60 anos atrás na medicina, está tudo diferente. Era um médico e aprendeu a melhor medicina da época, no fim da vida dele, um monte de coisa diferente. Ele mesmo disse. Então a medicina não presta. Não é isto.
é que não tem fim as descobertas, e que aí vem, ele vai já falar essa parte de corrigir o que está faltando também, ele já lhe colocou isso aí, eu já li, inclusive, cai bem com isso aqui, a ideia de que está faltando alguma coisa, ainda falta, eu vou já comentar. É muito importante, antes de continuarmos, a revelação de quem foi imposta por Deus, a ansiedade de saber as coisas sem nunca conseguir, gerando um terrível trabalho difícil, frustrante, que nunca tem fim e que esgota. Quantos homens passam décadas praticamente dentro de um laboratório? Homens que deixam marcas boas para a humanidade, tirando muitas vezes as teorias, a maioria evolucionista, ou pelo menos antes de Darwin não cria em Deus, eram rebeldes a Deus, mas a parte do mal que eles fazem nessa área, que é grande, mas eu digo um homem que contribuiu muito para descobertas impressionantes de remédio, medicamento e coisas que nos trazem curas, pelo menos relativas, e confortos e tudo mais. E passaram a vida todinha sacrificando atenção à família, à esposa, aos filhos, ali, trabalhando incansavelmente, dormindo no laboratório. A gente estuda um pouquinho a vida desses cientistas e tal, muitos deles são assim, ainda hoje. Então, eles dão duro, trabalham, querem acertar, e acertam muitas vezes dentro daquela areazinha deles, talvez para depois ser descoberto não era bem assim, aí outro vem aperfeiçoa, mas faz parte, é isso mesmo. Então são pessoas que tentam acertar, que sofrem também, se angustiam e tudo mais. Um trabalho que Deus impôs aos homens, aqui não diz, mas é óbvio, após o pecado. Não vemos nada disto, nem sombra disto, nos primeiros diálogos, nos poucos diálogos com Deus antes do pecado entrar. Segunda conclusão de Salomão. Tudo é vaidade correr atrás do vento. Tudo. A expressão correr atrás do vento tem 9 vezes no livro. Eu comentei na introdução que correr atrás do vento é uma coisa que nem menino Peralta pensa em fazer, porque é uma coisa tão estranha, tão sem sentido, que nem passa na cabeça. Não tem algo mais sem futuro, para não dizer ridículo ou louco, para se fazer do que correr atrás do vento. Só que, de acordo com Deus, que iluminou Salomão, o inspirou aqui, ele afirma que isso é exatamente o que os homens estão fazendo ao simplesmente viverem a vida embaixo do sol. Qualquer um que nasce, cresce, entra na rotina, está correndo atrás do vento. Você está vendo a dimensão do que está escrito aqui? A dimensão do que está escrito aqui, a própria atividade da vida é patética, sem sentido, ridícula, debaixo do sol. Isso é tragicômico. E eu acho que talvez podemos tirar a palavra cômico e ficar só o trágico. Eu digo tragicômico porque eu disse que é risível. Você vê alguém correndo por aí, está fazendo o quê? Estou correndo atrás do vento. É tragicômico, é tão patético que você vai rir, ao mesmo tempo você vai ter pena e ficar preocupado, coitado. Muitos podem protestar e vão protestar, claro, ouvindo isso aí, acham ridícula a afirmação. Mas se esses mesmos podem negar à vontade, mas eles confessam a realidade do fato ao procurarem se distrair ou levar esta vida com prazeres, amortecendo a dureza dos dias com a bebida,
com a excitação do sexo proibido, do trabalho exagerado, de uma procura obsessiva por aumento de bens e de posições, em busca de religiões as mais diversas imagináveis, adotando teorias existenciais também de todo jeito, e algo extremamente presente hoje, quase onipresente demais, parece que aumentando, a busca de êxtase em drogas. Tudo isso é procurando escape. Tudo isso é uma forma de confessar sem dizer. Essa vida aqui é muito estranha, é muito esquisita, para mim não está fazendo sentido, eu vou tratar de me divertir um pouco. E pensa que entrando numa droga está se divertindo, que tomando uísque está se divertindo, coitados. Terceira conclusão. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Versículo 15, a primeira parte. As coisas são como são. É como Salomão quer dizer aqui. Ditado popular que eu só vou dizer umas 3 palavras e vocês vão completar. Pau que nasce... falta um pedacinho. Não tem jeito, morre torto. Assim eu aprendi, não sei se hoje é mais moderno. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Quem nasce tímido, continuará tímido. O que nasceu inteligente, vai continuar inteligente. O que nasceu simples de cabeça, vai continuar simples de cabeça. Vai. O que nasceu com espírito meio vigarista, vai continuar com espírito meio vigarista. Vai até lutar contra ele depois, como eu vou comentar aqui. Mas aquele espírito, aquele jeito, aquele ímpeto, vai continuar lá. Em termos morais, o egoísmo continua movendo o mundo. O egoísmo dentro de você. O egoísmo dentro de mim. Não tem quem arranque. O amor ao dinheiro continua sendo, 2000 anos atrás, a raiz de todos os males. Paulo não teve medo de assinar embaixo. 2000 anos atrás. Isso vai mudar. A civilização vai evoluir, vai ficar muito mais pura, mais sábia, e vai entender que esse negócio de só ganhar dinheiro não leva a lugar nenhum, isso não tem sentido de ser, não é saudável. É lógico, um pouquinho de ciência a mais, de filosofia a mais, um pouquinho mais de sabedoria, é óbvio que as pessoas vão descobrir que dinheiro não traz satisfação e felicidade a ninguém. Então o Paulo diz assim, não, eu não vou escrever isso aqui, eu vou dizer assim, o amor ao dinheiro tem sido a raiz de todos os males, é melhor eu vou ficar por aí. Vai que daqui a 200 anos a humanidade enxerga isso, que nada. E aqui nós sabemos, não foi sabedoria de Paulo, foi do Espírito Santo. Você escreve aí, Paulo. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E daqui a 100 anos tiver alguém pregando no púlpito, vai dizer e não tem a menor dificuldade em provar. É impressionante isso. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. O que é torto não se pode endireitar. Então o homem nasce egoísta, o homem nasce extremamente desejoso de ser o tal, de crescer, que as coisas cresçam ao seu redor e ele vai crescendo na frente, vai ser o tal, de ser Deus de si próprio. É ilusão achar que os homens conseguirão que o mundo mude para melhor. Com o pecado, o ser humano entortou e vai continuar torto até Cristo voltar. Talvez o ponto mais fraco do amilenismo
seja achar que nós estamos num milênio figurativo e que o mundo vai melhorando e se encaixando cada vez mais na imagem de paz e de harmonia que descreve o milênio. Para eles o milênio não é literal, para nós é. Nós pré-milenistas, que acreditamos que Cristo vai voltar dentro de um caos, de uma situação terrível de perseguições e mortes e tudo mais, e vai estabelecer um período de paz e harmonia no milênio. Como para o milenista não tem milênio, Cristo volta no final para já estabelecer o seu reino eterno. Então nós já estamos numa espécie de um milênio. Espécie não, no milênio figurativo, mas para isso é mais, e essa paz que vai haver aqui, essa abundância de paz e harmonia, é porque a humanidade vai progredir, até chegar a um ponto idílico, espetacular, de civilização, de entendimento das coisas, de pacificação entre os homens e os povos. E aí prepara para Cristo voltar. Deve ser dura a vida de um milenista, nesse aspecto, porque está nadando contra uma maré, mas uma maré fortíssima que aponta ao contrário. O homem está torto desde Adão, e quanto mais gente, mais essa condição de torto se pronuncia, é mais pecador junto. Afasta as cadeiras na pandemia, bota máscara para não haver muita contaminação, porque se juntar muito, contamina. Então, quanto mais gente nesta terra, mais contamina o outro com o pecado, com o que não presta, com o que é ruim, um pecado que já trouxe dentro de si. Então, Salomão diz também, a lá Paulo, o que é torto não se pode endireitar. E tem muita coisa torta aqui e pronto. Ele não está com medo de que ao longo da civilização desentortem. Muito pelo contrário. Então o que a Bíblia prevê é exatamente que o pecado vai ficando cada vez mais abundante e a humanidade cada vez mais em franca decadência social, familiar, moral, todos os aspectos. Importante, quase uma ressalva. O princípio de que nada muda no contexto debaixo do céu. Se considerarmos Deus na equação, muda essa afirmação um tanto quanto. E ele pode mudar tudo, embora ele não mude tudo de uma maneira aleatória, mas até onde nós podemos prever, dentro do que ele revela na palavra. E ele tem mudado em duas áreas, coisas aqui nesta vida depois que Adão pecou. Primeira, a área física, que são os milagres, que são interferências diretas de Deus. Sim, e ele tem feito isso várias vezes nas Escrituras, pode fazer hoje, em que ele vai contra o curso natural das coisas, faz um machado flutuar. Então, ali a gravidade não funcionou, desentortou, em outras palavras. E ele faz o mar se abrir. Então, ele mudou ali. Agora, veja que, provisoriamente e de uma maneira excepcional, deixando claro na palavra dele que aquilo foi interferência direta dele, que ele tem poder disso, claro. Então, eu quero deixar esta ressalva. Os milagres são interferências diretas de Deus na natureza, naquilo que está torto, reto, oblíquo, ele não quer saber, ele faz do jeito que ele quiser. Mas não é assim que funciona naturalmente e especialmente dentro do que Salomão queria descrever, embaixo do céu. Sem interferência de Deus aqui, não muda coisa nenhuma mesmo. O pau que nasce torto vai continuar torto. Não é nem o pau que nasce torto, é tudo como ele diz aqui. Aquilo que é torto vai continuar torto. Segundo, na área espiritual, a conversão, que é uma mudança profunda no estado da alma,
com consequências, sim, no caráter, no padrão moral. Mesmo assim, é curioso notar que após conversão, o crente ainda luta muito com tendências pecaminosas, o caso de homossexualismo, o caso de querer roubar, de querer ser desonesto. Muitos lutam a vida inteira ainda, depois de crentes, contra tendências tortas, erradas, pecaminosas ou apenas mesmo de gênio, de maneira de ser. O fofoqueiro tem que tomar um cuidado. Por que vocês acham que tem fofoqueiro dentro de igrejas? Porque é torto, aquele ali do irmão, e ele se converteu e vem quando dá uma escapada. E quando a língua dele se solta, é um estrago dentro da igreja. É torto. Irmão, desentorta isso. Estou tentando, pastor. Pois é. Então, é crente, sabe que vai para o céu, é nova criatura, mas continua torto, pelo menos um tanto quanto, apesar de que espiritualmente, como eu já disse, aí é totalmente resolvido, mudou completamente de morto para vida, morte para vida, outra história. Mas eu não quero enveredar por aí, porque isso é apenas uma ressalva. Já quero voltar para Eclesiastes, estou igual o Salomão aqui, de vez em quando a gente tem que falar em Deus, explicar as coisas, mas volta de novo para a aridez, para a frustração tremenda, que é esta vida embaixo do céu, sem levar Deus em consideração. Ok? E, coisa interessantíssima, que eu nunca vi mudar num crente, a questão de personalidade, de maneira de ser, no sentido de um tímido, deixar de ser tímido, e de um que gosta de conversar, deixar de gostar de conversar, e a forma de personalidade, que aí não está envolvendo pecado ou não, mas o jeito da pessoa ser. Eu estou dizendo que eu nunca vi, não quer dizer que Deus nunca fez, que Ele pode interferir, como eu disse, naquilo que Ele quiser. Via de regra, Deus mantém até a forma da pessoa ser. Embora eu já expliquei o que tinha que explicar, eu quero voltar dizendo que não adianta esperar que as coisas erradas nesse mundo se consertem ou sejam consertadas pelas próprias pessoas. A depender da própria humanidade, simplesmente não virão dias melhores. Não virão dias menos tortos. Não virão. Quarta e última conclusão de Salomão neste trecho: o que falta não se pode calcular. Última parte do versículo 15. Ninguém sabe o que é preciso para consertar tudo o que está errado ou faltando, ou usando a mesma palavra, desentortar o que está torto. Ninguém sabe. Você já pensou em somar todos os esforços feitos ao longo dos séculos e milênios, esforços sinceros da parte de muitos, no sentido de reformar sistemas educacionais, de experimentar novas formas de governo, de fazer uniões entre países, de equacionar o equilíbrio desesperador, riqueza, pobreza, desigualdade, racismo. Somem todos os efeitos feitos ao longo da história da humanidade, no sentido de, ao longo dos séculos e proporcional a cada época, somem tudo, os efeitos de resolver, melhorar. Agora, eu encontrei a solução. É isso aqui, para nós, seres humanos, vivermos melhor aqui embaixo do céu. O resultado hoje geral é óbvio: nada resolveu
de forma definitiva ou mesmo duradoura. Nada. Basta olhar ao seu redor. E com alguma objetividade. Não adianta olhar com um otimismo sonhador. Porque o otimista sonhador, romântico, ele não vai ver coisas na cara dele. Muitas vezes, para poder não perder o otimismo, e se perder, vão chamá-lo de pessimista e vão criticá-lo ou coisa desse tipo. Salomão, obviamente, não estava muito preocupado no que queria ser chamado, e foi chamado, como eu já disse na introdução, de muitas coisas feias. Hedonista, cínico, pessimista e muitas outras coisas. Mas é só olhar. E eu não sei se vocês pensam ou têm observado isso, mas filmes que existiam algumas décadas atrás que falavam num mundo pós-hecatombe nuclear, ou coisa desse tipo, distopias, como se chama, e algumas pessoas que restaram de uma guerra mundial, tudo esfumaçado, tudo abandonado, e aqui e acolá alguns que se tornaram selvagens e destruindo uns aos restinhos, uns aos outros, e cidades inteiras, só os esqueletos. Todo mundo já viu esse tipo de desenho, ou de filme, ou de alguma coisa assim. De vez em quando vem na minha cabeça, está chegando mais perto de um tempo assim, se Deus não intervir antes. Mas é impressionante como o caos parece que está chegando sem pedir licença. E de uma maneira muito aberta, de ver hoje personalidades mundiais fazendo coisas, dizendo coisas que nós não pensaríamos, sem dignidade de cargo, sem dignidade de palavra, dignidade de postura. Parece um moleque, ou moleques falando no quintal da sua casa, e a imprensa toda dando todo tipo de guarida, e falsa e verdadeira, e tudo misturado. Antigamente uma grande autoridade falava através de porta-vozes e tudo mais, que eram homens, por sua vez, homens escolhidos a dedo, inteligentes, treinados na área da diplomacia, porque eram poderes enormes sendo movidos e andando, perigo de guerra aqui, paz com o país lá, é uma coisa grande, envolvendo milhões, bilhões de vidas. Hoje parece que perdeu toda essa noção, e qualquer um dita aí, escreve uma frasezinha mal escrita, com português errado, não interessa, ou inglês, ou a língua que for, e dá a ideia que é moderno, porque se comunica com toda a gente, mas aí o que está sendo destruído em termos de realmente de uma dignidade, da importância da gravidade do cargo e do poder que a pessoa tem, fica tudo muito mexido, e basta olhar e ver que tudo fracassou. Tudo fracassou. O comunismo fracassou. A democracia, talvez menos, eu diria muito menos, mas é fracassada também, e vai levar esse Estado todo aí. E se puxa de um lado, puxa do outro, puxa do lado, puxa do outro. Aí vem um ditador e diz que é democrata. Aí explica a democracia do jeito dele lá, e ninguém consegue explicar direito as coisas, o que é esquerda, o que é direita. Aí um chega e desiste: eu não vou mais explicar o que é esquerda e o que é direita, já tu é confuso. E tem de todo tipo, de todo jeito, de toda matiz, de toda cor que você queira escolher. Cadê os esforços para se calcular o que estava faltando na humanidade? Cadê? Onde é que acharam? Em algum momento, o plano genial de alguém, e eu repito, até de boa vontade, ou de um grupo de pessoas, ou de um grupo de países, seja o que for, o projeto ou o sistema, em algum ponto se mostrou falho e não deu para consertar.
No versículo 17, Salomão fala de mais uma coisa que ele procurou entender. Conhecer sabedoria e saber, ou conhecer, o que é loucura e o que é estultícia. Parece que aqui está dito o seguinte: ele procurou detectar se havia alguma diferença entre a sabedoria e a insensatez. Na prática. Conclusão: não há definições exatas. Não há limites claros. Como se as duas coisas existissem simultaneamente. Não dá para separar. Parece que ele está dizendo que essas coisas se entrelaçam. Não separa. Aqui é sabedoria pura e aqui é estultícia pura. Não dá. Elas são misturadas. As variáveis são muitas. O raciocínio das pessoas são muito complexos. Pode estar envolvendo sabedoria e pode estar vendo estultícia. A pessoa diz uma coisa que você diz numa reunião qualquer. Você está ali, alguém diz assim: acho que a solução disso é isso aqui. Rapaz, que coisa espetacular, é mesmo. Aí daqui a meia hora, a mesma pessoa diz: então vamos fazer assim. Não, rapaz, tu é doido, isso não vai dar certo, não. Todo mundo concorda que isso não vai dar certo, não. Né? Cala a boca, rapaz. Eu tinha acabado de dizer uma coisa que todo mundo achou espetacular. A mesma pessoa. E Salomão começou a olhar e disse: isso é esquisito. Eu próprio já ouvi coisas, as coisas mais geniais que eu já ouvi, foi de mesmas pessoas, as mais estranhas coisas que eu já ouvi. Mesmas fontes. Não estou falando de sabedoria de Deus. Salomão fez um acordo conosco. Eu vou falar de embaixo do sol. Ah, bom, tá certo. Falei sabedoria divina, é outra coisa, ou infundida em nós pelo Espírito Santo. O fato é que o raciocínio das pessoas são esquisitos, especialmente quando são diferentes do seu raciocínio. Aí é que é esquisito mesmo, né? Nosso raciocínio é esquisito. A complexidade das circunstâncias, hoje nós estamos numa circunstância, amanhã nós estamos noutra. Então você tem uma ideia outra, que muitas vezes o que parece ser sensato na sua ideia, amanhã não tem sentido nenhum. Mudaram as circunstâncias, mudaram as coisas. Então, parece que Salomão quer dizer, nesta frase não muito fácil, é que querer passar uma linha precisa entre a sabedoria humana e insensatez é uma tarefa tão ineficaz quanto correr atrás do vento. Pode esperar qualquer coisa de qualquer pessoa. A cultura, aí no versículo 18, ele encerra esse texto, dizendo: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Ei, espero não desanimar aqui os estudantes, os que estão se preparando para o Enem, os que vão fazer uma prova aí para mestrado. Como é, pastor? Pastor não. Como é? Bíblia. Enfado é uma palavra forte. No hebraico significa irritação, ou ira, ou aflição. A NVI traduziu sofrimento. É uma palavra forte que quer dizer isso mesmo. E tristeza, ele usou duas palavras aqui. Na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então, enfado significa isso, aflição, sofrimento, irritação, e tristeza é parecido, é dor, sofrimento, desgosto, como tem na NVI. Parece com o versículo 13, esse versículo, mas não é. Ali no 13 diz que o trabalho de esquadrinhar tudo é um trabalho ruim, desagradável, que Deus impôs. Aqui está dizendo que a sabedoria humana, a inteligência, o conhecimento que ele tinha abundantemente, era o número 1 no mundo. Ele está dizendo que isso aqui, ao contrário de dar satisfação, prazer, gera sofrimento.
e tristeza. A inteligência zera sofrimento, tristeza, desgosto. A cultura em si, então, não garante alegria ou realização. Você vê um homem cultíssimo, não significa ali está um homem feliz. Ali está um homem realizado. Não pode. Passou a vida todinha lendo, tem uma biblioteca de 5.000 livros. Mas não pode dizer que ele é um homem realizado, leve, satisfeito, estudei, agora sei muito mais do que antes, estou mais satisfeito. É o contrário. Parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Sem falar nas fraquezas, nossas limitações de memória, de capacidade de entendimento, com a idade vem o esquecimento, e sem falar nisso, e aqueles que são muito cultos já vão avançando na idade e vão perdendo, daqui a pouco estão usando, estão dizendo coisas que não tem nem sentido, porque ficaram dementes, ou chegou uma doença da mente, já perdeu. E mesmo enquanto sabia, dominava aquilo, é um domínio muito relativo. Saber demais as coisas da humanidade, a parte de Deus, gera frustração. Uma vez eu vi, não anotei o nome, mas um historiador na TV, numa entrevista cultíssimo, desses de fama mundial, respondendo como é que ele vê o futuro do homem. E meus ouvidos, né? Opa, essa é boa. Mais ou menos assim. O homem é o que ele é. Já achei genial a resposta dele, né? Que coisa, nunca tinha pensado nisso. O homem é o que ele é. Pense nisso de noite. O homem é o que ele é. Décadas estudando a humanidade. É capaz de coisas bonitas e de coisas terríveis. Que coisa impressionante! Esse homem vai me deixar zonzo de tanta sabedoria. Capaz de coisas bonitas e de coisas terríveis. Ah, tá certo, nunca tinha notado. Temos de fazer algo para ter valido a pena. Opa! Mas eu sou meio pessimista. E parou aí. Aí eu pensei, foi uma resposta honesta. Vaga. Tristonha. Não vou dizer patética, mas tristonha. Melancólica, talvez seja a melhor palavra. Estudou, livros escritos de história, de tudo mais. O homem é capaz de tudo, cada um tem que fazer o melhor que puder, e eu sou pessimista, o meio pessimista, ou seja, não vai não. E a Bíblia dizendo, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Se você, aqui eu encerro, se você é estudioso, gosta de pesquisar e saber as coisas, tudo bem. Mas tenha objetivo bem claro, olha o que eu estou dizendo. Tenha um objetivo bem claro na sua mente, porque você lê tanto e você estuda tanto. Saiba responder por quê. E que esse objetivo, na sua resposta, envolva Deus. Conhecer as coisas que Ele criou, a vontade dEle soberana para esta humanidade, com esta realidade, os planos dEle, realizar a vontade dEle, até onde você possa entender esta vontade na sua própria vida, a glória dEle. Você já comprou um sapato e orou a Deus, antes do primeiro passo, Senhor, que eu use esse sapato para a tua glória? Não? Puxa, um carro, antes de rodar os primeiros 100 metros, antes de entrar no carro, ou então na hora de entrar no carro, se for novo, aquele cheirinho gostoso de carro novo, você espera que nunca passe? Senhor, que eu use esse carro para a tua glória.
o filho que você colocou nos braços. Se eu que essa criança seja para a tua glória, eu não sou dono dela, mas até onde eu puder influenciá-la, eu vou para a tua glória. Senhor, que este livro aqui, que eu vou ler, história, biografia de alguém, teologia, geografia, coisa que eu gosto, mas que seja para a tua glória, e que esse conhecimento que eu vou adquirir aqui seja para o bem de pessoas, seja benéfico, começando comigo próprio, por que não? Benéfico à minha alma, e que de alguma forma contribua para a tua vontade linda neste teu mundo. Cada livro que você lê, cada curso que você faz a mais para se profissionalizar melhor, tudo bem. Leia, estude, seja culto, fale 5 línguas, se quiser, mas que seja útil para Deus e seja a glória de Deus. Estudar para compreender a humanidade e para saber as coisas por saber é correr atrás do vento. Pegue o livro, você vai ler, feche, bote seu calção, seu tênis e sai de casa e vá correr. Aonde? Atrás do vento. Atrás do vento, atrás do vento. Mesma coisa. Mas meu livro, mesma coisa. Se você quer ler aquele livro com o intuito só de aumentar a sua sabedoria aqui na terra, entender melhor as coisas, ser mais isso, e mais egoísta, porque mais sabe, mais orgulhoso, mais arrogante, e tudo, muitas coisas ruins que nós poderíamos alistar como consequência de você querer ser mais culto. Agora responda você, cada um vai responder seus motivos. Mas se seus motivos são esses, embaixo da terra, tudo para cá, bote seu calção e vá correr atrás do vento, que é melhor. Ou a sua roupa de ginástica, porque é a mesma coisa. No próximo trecho, Salomão vai examinar 7 áreas da vida, é muito interessante, como se cada versículo de Eclesiastes não fosse interessante, ligadas com prazer, satisfação, alegria, comodidade. Esse experimentou coisas que para muita gente são sonhos dourados, e você vai ver o resultado. Enquanto isso, que Deus nos abençoe e vamos deixar só na teoria. A teoria para nós, para muitos é a realidade, de querer entender o mundo embaixo do sol. Bilhões de pessoas pensam assim. Nós devemos tornar isso uma teoria até de dar pena, como para Salomão virou. Não funciona. E que assim sejamos nós. Não. Eu quero viver embaixo do sol para a glória de Deus, que está acima do sol, e que o Senhor Jesus Cristo, a sabedoria personificada de Deus, nos abençoe e salve pessoas em nosso meio, onde quer que estejam, livrando dessa escravidão de querer ver as coisas e aumentar o conhecimento nas coisas, em tudo daqui, e para dar em nada, só em frustração. Quem conhece Cristo só vai ter alegrias e alegrias lá dentro da alma. Embora tenha tristeza aqui, tenha problemas aqui, tudo, ainda fica meio confuso às vezes, mas ele vai ter uma orientação do alto, e ele vai olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E ele ali vai ser como uma estrela brilhando o tempo todo, que nunca mais vai nos deixar ao redor, confusos, frustrados, sempre olhando e indo atrás dele. E as tristezas dessa vida vão ficar secundárias em termos da importância na nossa alma, vão nos maltratar menos, vão nos consumir menos, pode até nos matar. Mas nosso espírito vai se engrandecendo e vai se santificando até chegarmos na glória do nosso Pai. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a praticá-la e a divulgá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.